Muito boa noite, mulheres do Prospera Mulher. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para nós trazermos mais um encontro onde nós vamos buscando conhecimento, vamos prosperando juntas. E é muito bom saber que estamos todas aqui tentando cada dia evoluir, amadurecer. E hoje nós teremos a contribuição da Sara e da Ana Vitória. Vamos fazer um bate-papo sobre educação financeira. E a educação financeira é algo que é muito precioso, principalmente para nós mulheres, porque eu digo que nós já somos CEOs natas com a organização da casa, disponibilidade de recursos, economia de produtos, gerenciamento dos alimentos, da limpeza da casa, da organização, mas também do trabalho na empresa, gestão de funcionários. Então, essa questão financeira, o dinheiro, ele é um dos fatores importantes quando nós falamos em prosperidade. Sabemos que precisamos ter um equilíbrio entre todos os outros aspectos, mas principalmente falar de dinheiro é algo muito bom, porque nós mulheres gostamos de dinheiro e aprender a gestão disso vai ser maravilhoso essa noite. Bem-vinda a todas, bem-vinda Sara, bem-vinda Ana Vitória. Muito obrigada por essa contribuição. No final, nós vamos deixar aberto para perguntas, ok? Maravilhosas. Vamos em frente. Bem, gente, hoje, como a Ana já fez essa introdução, a gente falar um pouquinho, né, dessa nossa conversa do dia a dia, essa educação financeira. Mas, assim, que palavra é essa, né? Educação financeira. Nós sempre vivenciamos o que é uma educação financeira, mas a gente não sabia corretamente como utilizar, porque nós também não fomos preparadas para organizar os nossos orçamentos. E para iniciar, né, para falar de educação financeira, o que eu acho interessante, eu vou até passar a tela aí, que a gente vai iniciar falando da Síndrome de Gabriela. Alguém já conhece? Alguém já ouviu falar? Acho que todo mundo, né, lembra da novela. Pode interagir, pessoal, se vocês, né? Então, acho que esse bate-papo é uma interação mesmo, né? A gente interagir. Então, o que que é essa síndrome de Gabriela? A síndrome de Gabriela, a gente sempre costuma falar que tudo é assim, né? Então, principalmente no serviço público. E no serviço público, a gente tem muito essa questão quando a gente fala de orçamento, quando a gente fala de planejamento estratégico. E aí, muitos colegas falam: nossa, mas aqui no meu serviço sempre foi assim, nunca mudou. Então, quando a gente propõe mudar alguma coisa, trazer coisas novas, a gente encontra essa dificuldade, né? Então, a síndrome de Gabriela, muitas vezes, ela está presente também, não só no nosso trabalho, mas também na nossa família, e até a gente mesmas, né? A gente tem uma resistência, às vezes, de buscar, né, conhecimento na área financeira, porque não é uma área muito fácil. Nós aprendemos a administrar nossa casa, as nossas finanças, mas da forma que nos passado, né? Então, dos nossos pais, da nossa geração. Quando a gente vai para o aspecto, né, mais intelectual de conhecimento, e a gente olha assim, tá, mas o que que eu vou fazer da minha vida agora? No que eu vou administrar? O que eu vou investir? Então, a educação financeira, ela traz também uma série de questionamentos no nosso dia a dia. E às vezes a gente para e fala, ai, mas será que eu dou conta? Dá, a gente dá conta, porque nós somos mulheres e mulheres, ela já nasceu com o dom, né, de organizar, de administrar, de mudar e de propor. E a educação financeira também, eu falo um pouquinho, eu acho que entra um pouquinho aí na questão que a Ana vem trazendo e vem propondo também, que é essa comunicação. Então, a comunicação, como que ela é importante da comunicação? E a educação financeira, ela tem tudo a ver também com a nossa comunicação. Por quê? Por meio da comunicação que a gente vai buscar novos caminhos, novos horizontes, né? Nós vamos aprender, e isso está no nosso fazer.
E a gente coloca também como essa possibilidade que pode haver um impacto, né, muito grande também dentro da comunicação e a educação financeira, porque principalmente no relacionamento familiar, quando a gente não comunica com o nosso companheiro, com nossos filhos, né? Quando a gente não traz essa discussão em família, então essa comunicação não é clara sobre as finanças, a gente acaba também pecando muitas vezes por gastar, né? E às vezes a gente não consegue organizar os gastos da nossa casa, da nossa família, e aí gera uma série de desgastes que a gente pode ter também, porque afeta a nossa saúde. Então, a educação financeira, a comunicação, a saúde financeira e a saúde pessoal também, ela está muito relacionada no contexto em geral. Então, o que que essa comunicação traz, né? Ela traz um pouco, ela envolve não apenas a transmissão de mensagem. E a comunicação, quando a gente fala família, mas a gente também fala fora, né, o externo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, tudo nas nossas vidas envolvem o recurso, dinheiro, né? Dinheiro e falar de dinheiro, quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de dinheiro, né? O orçamento é dinheiro. Como a gente tem que administrar isso? E a gente precisa entender que isso faz parte da nossa saúde, né, dos nossos valores, das nossas emoções, porque quando mexe com o nosso bolso, mexe com a nossa estrutura, mexe com a nossa família, mexe tudo na nossa vida. Então, a educação financeira, hoje a gente fala sobre isso, então a gente traz esse discurso, né, essa questão de como a gente deve se organizar. Por que se organizar? Né? Porque a gente precisa de ter condição de ter uma saúde financeira. E a saúde financeira, não só a saúde física, né, que acaba afetando a gente. E às vezes, quem nunca deparou, se vocês quiserem passar no slide, pode passar também, tá, gente? Pode ir passando. Pode ir passando, é. E quem nunca deparou, às vezes, com alguém do trabalho, com alguém da família que está triste e às vezes preocupado, mas aí, às vezes a gente nem para sequer um minuto para perguntar, porque as questões do dia a dia, a correria, e a gente não para e não pensa um pouquinho, mas por que está tão preocupado? Por que está com triste ou porque está, né, sentindo algum sintoma, alguma doença, alguma coisa? Mas quando a gente vai analisar no fundo também, né, não sou da área assim muito da saúde, mas a gente consegue ter essa percepção, a gente vai analisar porque a pessoa está endividado e às vezes o próprio esposo ele não fala, ele não conversa com a sua esposa e ele acha que ele tem que suprir todas as necessidades da sua casa e ele acaba adoecendo. Mas a gente, no dia a dia, na nossa correria, a gente para e não pensa naquilo. Nossa, mas por quê, né? Porque hoje em dia as coisas estão tão complicadas, tão difíceis, né? Então a gente precisa mesmo poupar, a gente precisa se organizar a nossa vida, de precisa, como a gente precisa cuidar e não gastar demais, né? Porque a parte de gastar, a gente já tem essa questão de querer gastar. Tudo que a gente vê, a gente quer comprar. Mas aí a gente fala também, eu falo um pouquinho, que dentro desse planejamento de não gastar tudo que a gente, né, que a gente gostaria, que eu acho que todo mundo gosta de ver uma coisa e querer possuir aquilo. Mas, assim, para possuir um bem, qualquer coisa também, a gente precisa ter planejamento. Como na nossa vida, tudo é planejamento. Dentro da administração pública, dentro da família, então a gente precisa planejar. E dentro desse planejamento, a gente tem alguns dos pilares, mas eu coloquei aqui na telinha três pilares, que é o controle dos gastos. Por que que a gente tem que controlar esses gastos? A gente precisa controlar para a gente também não entrar numa situação de, de decadência, uma situação que a gente precisa depois recorrer a empréstimos.
que é uma questão hoje em dia que a gente vê que os juros estão bastante altos. Então, assim, quando você vai fazer um empréstimo, um financiamento, você precisa ter cautela, você precisa pesquisar no mercado financeiro se realmente a situação atual é viável ou não. Então, outra questão também, a gente coloca dentro desses três pilares, é a reserva, né? Então, é reserva emergencial, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, mesmo a gente tendo um controle, uma planilha, mas uma reserva emergencial, ela é importante, porque às vezes vem uma emergência, tipo uma saúde, uma cirurgia, ou às vezes a pessoa não tem plano de saúde, e aí precisa, né, utilizar dessa reserva. E a gente não está muito acostumado, eu vejo assim que a gente está acostumado em gastar, mas a gente não está acostumado em poupar. E a gente precisa fazer essa caixinha de reserva. E eu até falo em caixinha de reserva, hoje os bancos, eles utilizam, dentro dos próprios aplicativos, caixinhas de reserva, caixinhas de planejamentos. Se não for utilizar dentro dos aplicativos que a gente tem, por exemplo, o Nubank, ele tem essa possibilidade que a gente também pode fazer uma caixinha de reserva, ou para a saúde, ou para uma viagem, ou para comprar um carro ou um apartamento. Então, assim, a pessoa vai fazer o planejamento dela para que ela tenha essa reserva. E fora isso também, tem outras financeiras também que hoje traz, né, que você pode utilizar, pesquisar sobre mais o assunto e fazer uma reserva. A reserva é sempre muito importante. E a gente sempre traz também que o cuidado é dessas reservas, desses financiamentos, quando a gente tem essa possibilidade de aplicações, tem que ser com investimentos inteligentes, de pesquisa, de procurar, entender para não cair também em armadilhas, né? Que a gente sabe que tem algumas financeiras que demonstra muitas possibilidades, ofertas, mas no fundo a gente também pode cair em armadilhas. Então, assim, tudo que a gente vai fazer hoje sobre educação financeira, sobre o orçamento, sobre organizar a sua casa, o seu trabalho, sua vida, a gente precisa ter um pouco de conhecimento, a gente precisa pesquisar, a gente precisa ter, buscar, né, fontes hoje que tem no mercado, na internet, mas com pesquisa, sempre com cautelas. Meninas, eu disse que era uma roda de, era um bate-papo, eu gostaria também que vocês interagissem, mas vamos lá, né? Qualquer coisa pode interromper. E além disso também, a gente trouxe também uma passagem aí que eu achei bem interessante, que foi da Bíblia, né? E a Bíblia fala que Jesus nos ensina por meio de passagens bíblicas, entre elas podemos citar Provérbios 22:7. Ele faz uma reflexão, olha que lindo, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E muitas vezes a gente não tem esse cuidado, né? E aí a Bíblia traz essa reflexão, né? Não é o símbolo, né, de pobrezas versus riquezas, mas essa questão de como na época, né, era importante o servo também saber cuidar, saber poupar, né? Então, muitas vezes a gente subestima muitas pessoas e acha, mas fulano, né? Então ele não está sabendo administrar o seu dinheiro, mas sabe. Então, assim, eu vejo aquela cultura antigamente dos nossos pais, eles não tinham muito conhecimento como nós temos hoje, mas eles sempre tinham ali um cofrinho. Gente, quem lembra do cofrinho, né? Cofrinho da reserva, sempre estava guardando o seu dinheiro. Isso também traz uma estabilidade financeira da gente guardar, da gente poupar, da gente investir. E quando a gente coloca também que esse fundo de reserva, eu já falei do fundo de reserva, que ele é super importante. Então, assim, como é que eu vou organizar esse fundo de reserva? Então, fica a critério de cada pessoa. Então, a gente apresenta várias possibilidades. Ah, mas eu quero utilizar um cofrinho na minha casa, vou utilizar. Ah, eu quero usar um aplicativo do banco, posso utilizar. Ah, tem
uma financeira que ela ensina como aplicar o dinheiro. Ok, então a gente vai estar buscando meios para a gente se organizar melhor. Então, eu coloquei aqui como poupar, né? E por que fazer uma poupança na aplicação? Foi justamente tudo isso que eu já coloquei, que a gente precisa entender, e nesse mundo que a gente vive hoje, de tudo muito caro, né? Então, a gente sabe que a inflação está muito alta, gente, e hoje estava até ouvindo de manhã pelo rádio, e aí uma notinha do governo falando, né? Quantos milhões o governo arrecadou sobre os nossos tributos. Então, quanto maior, né, quanto maior os preços, maior a inflação, maior ele arrecada. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também, porque a gente precisa se planejar no momento difícil, que é o momento que a gente está vivenciando, e as coisas estão muito caras. Então, a gente precisa olhar, principalmente a dona de casa, né? Então, a gente precisa, a gente vai ao supermercado e como a gente vai ajustar as nossas finanças, o nosso dinheiro. Então, o que comprar naquele mês, o que eu não comprar. Então, tudo isso se vai sobrar dinheiro ou não. Porque quando a gente pensa em guardar, em poupar, geralmente a gente pega o nosso salário, a gente paga todas as contas, não é errado, é correto, mas quando a gente fala de educação financeira, a gente faz essa reflexão que quando você recebe o seu salário, você tira pelo menos ali 10%. Tá? Parece muito ou parece pouco, mas tira um pouquinho e guarda esse dinheiro, faça uma caixinha de reserva, faça uma planilha, faça um planejamento e vai tirando. Esse mês eu posso guardar R$ 100. Parece pouco. Mas R$ 100, se você colocar R$ 100 todo mês, quando chegar no final do ano, você tem aí R$ 1.200. Gostaria de fazer aquela viagem maravilhosa. Gostaria de ir lá para a terrinha da Ana, né, lá para o sul. Opa, já tem dinheirinho para gastar. Então, é esse o planejamento, né? Isso que a gente faz, esse cuidado de como Está se organizar convidadíssimo. financeiramente. Oi? Está Estarei convidada. lá, Ana. Vou fazer a minha caixinha. Então, tudo isso a gente, e muitas vezes também é importante a gente falar dos nossos gastos do dia a dia. O que que acontece? Vou comprar um cafezinho todo dia. Se você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho, mas todo dia tem a Dona Maria lá que tem uma cantina ou tem um quiosque. Mas se todo dia eu vou nesse quiosque e gasto R$ 10 de café da manhã ou lanche, olha, se eu falo, não, então eu vou tirar esses R$ 10, eu vou guardar. Então, tudo isso a gente vai se policiando, a gente vai se organizando também para não ter gastos excessivos. Excessivos. Na outra tela que aí eu coloquei, sempre faça essa pergunta antes de comprar. Eu acho que geralmente muita gente não faz nessa pergunta, né? Então a gente vai no impulso mesmo. Quando você entra no shopping, quando você entra em algum lugar, que você nem para pensar. E a educação financeira ela está muito relacionada com o nosso psicológico. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E tem aquele velho dilema entre precisar, que é a necessidade, e querer, que é o desejo. Sempre que for comprar alguma coisa, a gente precisa fazer um teste. Eu preciso? Por exemplo, vou entrar numa loja, tem aquele vestido lindo e maravilhoso. Aí eu pergunto, eu preciso? Precisando? Né? Será que eu posso gastar? Muitas vezes a gente não está nem precisando e a gente nem pode gastar. Mas o problema dessas lojas, o que que eles têm? Eles têm armadilhas para o consumidor. Vocês já repararam, meninas, que quando você entra no provador, quando você prova uma roupa, você vê que fica tudo muito lindo, porque aquele espelho é um espelho mágico, é um espelho de armadilha. E você se vê maravilhosa com aquela roupa. E a educação financeira, a gente traz essa questão, primeira coisa, não provar. Evita.
Porque quando você chega, provou essa roupa, esse vestido, foi no provador, com aquela toda armadilha, com aquela luz, tudo perfeito, e você vai no impulso, você vai e compra. Quando chega em casa, quem nunca bateu aquele remorso? Ah, meu Deus, por que que eu comprei esse vestido? Ou por que que eu comprei essa calça, essa blusa? E você, quando você volta a experimentar, você fala, nossa, não ficou tão bonito, né? Como eu vi lá. Que isso são as armadilhas do mercado. O mercado é preparado para isso. A cor, né, do ambiente, a luz, o espelho, os atendentes, todos eles são preparados para fazer uma armadilha para o consumidor, para a gente. E às vezes a gente está tão preparadas emocionalmente, porque quando a gente tem algum problema emocional, a gente quer gastar. E aí você fala, para e fala, não, não posso, não devo, porque eu estou fazendo o meu controle e eu não posso mais fazer com que eu gaste além das minhas contas. Eu também coloquei umas perguntinhas, ó, por que é importante controlar o orçamento? Por quê? Porque para a gente não cair em armadilhas. Saber para onde está indo o seu dinheiro. Muitas vezes o nosso dinheiro está indo para o ralo, porque são coisas supérfluas, são coisas desnecessárias que a gente acaba gastando. E também quando a gente, ó, aumentar o desperdício, é aquela coisa que eu coloquei, a questão da economia, do mercado, né? Não desperdiçar, porque a inflação está muito alta, as coisas muito caras. Lembrar sempre dos compromissos, nossos compromissos sazonais, né? Que são aqueles que a gente tem, que a gente chama até de despesas fixas, que são despesas fixas, são água, luz, IPTU, se eu comprei um carro, então eu tenho prestações de carro, então isso é despesa fixa, né? Então ela não é eventual. Outras despesas também, escola, material, mensalidade escolar também é fixa, tá? Condomínio e outros. Precisa também conhecer a situação real financeira, né? Hoje, qual que é a sua situação. É importante que faça uma reunião familiar para saber da sua real situação financeira. Senta com os filhos, com o esposo, e diz, né, a minha real situação é essa, e a gente pode gastar tanto. A gente não pode ultrapassar isso aqui. Então, é importante também falar sobre isso com a família. Lidar melhor com os imprevistos, né? Que a gente já coloquei isso para vocês, com as nossas emergências, que emergências acontecem e às vezes a gente está despreparado, financeiramente e em tudo. Então, é preciso a gente estar sempre preparado. Vamos fazer um teste. Aí eu coloquei essa questão que assim é bem interessante. Você é um consumidor consciente ou consumista? Marque com X uma das opções abaixo. Então, meninas, eu gostaria que vocês aí nessa opção, não sei se todas estão com acesso aí ao slide, se pode ver, para cada uma dizer se gasta compulsivamente, o que que vocês acham? Oi? Oi, desculpa aí, é porque eu tô aqui meio aqui no escuro, que tô com um pouquinho de dor de cabeça hoje. Boa noite, meus amores. Por isso que eu não Oi, boa liguei, noite. por isso que eu não liguei a câmera. Não, Então, tranquila. eu acredito que eu sou bem controlada, assim. Eu faço essa pergunta. Eu tenho Uhum. necessidade? Realmente estou precisando disso? Né? Eu criei esse hábito, né? Criei esse hábito assim em tudo que eu vou fazer, eu pergunto, eu tenho espaço para isso, né? Até minhas compras de mercado eu pergunto, isso aqui é necessário agora? Por que que eu vou levar meia dúzia se eu só vou usar três? Né? Então, assim, eu costumo fazer essas perguntas a mim. Eu não compro aprendi, desenvolvi isso em mim, né? Não comprar porque achei bonito, não. Eu me pergunto, eu sou bem crítica em relação a isso, assim. Excelente, está de parabéns, viu? Muito bem. É isso É. mesmo, né? Então a gente tem que fazer esse exercício, né? É um exercício diário, que não é fácil, né? Com tantas coisas hoje
com muito acesso, né? Para gente, que tudo que leva a gente sempre está gastando, consumindo mais. Mas esse exercício, ele é um exercício que a gente precisa aprender e fazer diariamente em tudo na nossa vida, né? Então, por que Eu, con- comprar? Para que, né? A eu questão confesso, até minha da irmã, lista. Opa, Oi, opa, Ana. opa, pode sou falar, eu, Ilana. Ilan. Não, eu Diga, confesso que eu não querida. sou tão disciplinada assim, não. Eu sou meio descontrolada, assim, mas não sou de comprar tudo que eu vejo, de, né? Mas eu sou gastadeira. Sou gastadeira, não faço lista de mercado. Eu vou olhando, não olho o preço, vou colocando dentro do carrinho. Quando eu vejo deu tanto, eu pago, vou embora. Eu sou meio doidinha, sabe? Preciso Pois é. realmente aprender. Os Eu gosto. especialistas, eles É, orientam, né? Quando a gente vai ao supermercado, sempre faça uma lista, para a gente pois não é, ser é certo, induzido a comprar aquilo que a gente não precisa, né? Não é o gastar certo. mais do que a gente precisa. Então, assim, a partir do momento agora, eu acho que dessa conversa, esse bate-papo, a gente vai aprendendo, né? Então, assim, eu já fui indisciplinada? Já, muito. Todas nós, né? Às vezes sim. Mas, com o tempo, a gente vai também tendo disciplina e se policiando, porque a gente vive em momentos difíceis, né? Então, a gente precisa ter esse exercício. Alguém mais? Essa questão do supermercado, ela é bem interessante. Não só ir ao mercado com a lista de compras, porque aí você evita um pouco as distrações, mas também quando você come antes de ir ao supermercado, você faz um lanche, ou você come uma fruta, você come alguma coisa, você também tende a comprar menos coisas do que se você vai com fome ao supermercado. Quando a gente vai com fome ao supermercado, a gente acaba comprando coisas que a gente não queria comprar. E é engraçado que a gente chega em casa até com três, quatro coisas para comer, que seria meio instantaneamente, só que você fala, nossa, eu comprei tudo isso aqui, mas era o quê? Para comer agora. Porque a gente foi com fome ao supermercado. Então, quando a gente se alimenta antes de ir no mercado, a gente vai com a lista, a gente tende a ser um pouco mais cuidadosa. Essa questão também está relacionada aquela gôndolazinha de quando a gente está chegando no caixa do supermercado. Vocês já repararam que tem um monte de guloseimas ali perto dos caixas? Então é bala, é chocolate, é bombom, são um monte de guloseimas, de coisas, salgadinho, refrigerante com a geladeirinha ali, geladinho para você. Por quê? Porque eles sabem que o nosso cérebro, quando você está ali naquele funilzinho, principalmente quando tem fila, você começa a olhar e começa, puxa, isso aqui até em lojas de departamento também, puxa, olha, essas meias estão com preço bom. Ah, esse lencinho aqui de limpar maquiagem. Olha, aqui tem uma necessaire. Então a gente acaba comprando um monte de coisa que a gente não precisava, na verdade. Então é maravilhoso fazer essa observação, porque realmente a gente tem que estar mais vigilante. É o nível de consciência que vai fazer isso. A gente chama até de uma armadilha, né, do consumidor, né? Então, tudo é estratégico, né? Então, como você colocou muito bem, Ana, né? O supermercado tem as guloseimas perto do caixa, loja de repartição também. Antes de você chegar, ao caixa, né? Você vê que tem como se fosse um labirinto, né? Então, você vai passando e você, às vezes, não quer nem você fala assim, não preciso, mas você pega um lenço, você pega uma necessaire, acho que eu estou precisando. Aí você vê uma garrafa, que garrafa bonita. Às vezes você não está nem precisando de garrafinha de água, mas você pega. E aí são as estratégias que eles montam para pegar a gente, porque o interesse do lojista é vender, né? E nós precisamos ter esse cuidado de não cair nessas armadilhas. Porque muitas vezes, quando aí você chega no final do mês, você chega endividado, você chega com uma receita maior, né? Você tem, não, na receita, você tem uma receita menor e sua despesa é muito maior. Então, a gente precisa fazer esse controle do nosso orçamento, porque o dinheiro ele tem que ser um nosso favor. O dinheiro é bom, o dinheiro é um bem, né? E é abençoado por Deus quando a gente sabe utilizar. Mas quando a gente se perde e a gente não sabe utilizar de uma forma benéfica o nosso dinheiro,
aí a gente acaba se prejudicando, a gente acaba entrando em vários fatores aí de até falar, chegar no final do mês e dizer assim, poxa, não sobrou nada na minha conta. Não sobrou porque não soube também, muitas vezes, né, a gente saber controlar. E muitas vezes também, quem já ouviu falar que vai ao shopping fazer terapia, né? Isso é muito perigoso, a terapia do shopping. Eu sempre falo, quando eu quero ir ao shopping, eu vou fazer massagear o ego, gente. Alguém já vai falar isso? Porque massagear o ego não é terapia de gastar. Massagear o ego é você encontrar com as amigas, é você tomar um café, é você olhar uma coisa bonita, é você ler um livro, porque nas livrarias tem bastante livro, você não precisa gastar, você não precisa comprar, mas você pode sentar ali, ler um bom livro. Isso é uma terapia. Então eu faço, eu vou ao shopping fazer terapia, né? Mas não gastando. Agora, a terapia, quando você gasta, é uma terapia perigosa. E a coisa também imediatista também ela é muito perigosa, né? Então a gente fala, vai, gasta, e eu não sei poupar, não sei guardar. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então eu trouxe algumas opções aqui, não vou falar todas, porque também o nosso tempo, é curto, né? Então eu fiz uma coisa bem assim, bem sucinta para esse início dessa conversa, porque para falar de educação financeira seria, na verdade, né, um encontro com mais tempo, com mais horas, né? Então, é trazer um pouquinho de experiência de cada uma também. Eu acho que duas colegas aí se colocaram de uma forma bem diferente uma da outra, né? Uma é econômica, uma sabe fazer uma lista, controla, e a outra já não tem essa organização. Então, acho que a partir de agora, a gente também aprende, né? Com as outras, E, né? A gente e aprende olha com que as nós nossas somos experiências. irmãs, viu, Sara? Viu, Somos? Sara? Amém. Nós somos, Oi, eu e ela somos irmãs. Ela é toda é mesmo? organizadinha. É, e Oi, eu tá chamo ela de pão vendo? dura. Ela deixa de ser pão dura, Dina. Compra esse negócio, fica aí enrolando. Ela é toda controlada, eu chamo ela de pão dura. Oh, meu Deus. Ela não é pão dura, não. Ela fez educação financeira. Eu acho que ela fez o curso de educação financeira e não Ela te contou, Mas, viu? sempre- Sara, eu sempre Oi. fiz, sabe? Sempre. mas Então, olha tá Eu vendo? só. sempre corri atrás, assim, de ter essa consciência, né? Porque hoje em dia tá complicado. Se você não tiver com o pezinho no chão, você não dá conta, não. Dá, não. Mas olha, Sara, olha Oi. só, eu sempre fui uma pessoa muito consumista, né? Muito consumista, muito consumista. Consumista de me fazer mal. Eu ia ao shopping. Eu nunca conseguia ir a um shopping e não comprar nada. Para mim, aquilo era uma doença. Se eu fosse no shopping e não comprasse nada, você não faz noção como que eu ficava. E é engraçado que, assim, o meu esposo, ele é econômico. E a minha filha de 11 anos, ela é totalmente o oposto de mim. Ela é muito econômica, muito. Ela vai para o shopping e ela fala assim para mim, mamãe, eu vou levando R$ 50, mas eu só vou gastar 20. Falei, é mesmo, minha Tudo filha? E eu bem. fico vendo aquilo, eu falo, gente, a minha filha, ela me ensinou muita coisa com 11 anos. E assim, aí eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, não, eu preciso ir ao shopping e não comprar. Eu não preciso comprar no shopping. E aí, minha filha, eu me curei disso aí, viu, Sara? Eu me curei. Hoje eu consigo ir para um shopping, ir num bom café, Sim, passear. E aí eu faço essa pergunta para mim também. Eu preciso? Eu sim, posso? Ou eu quero esse negócio agora? E às vezes, assim, sim. 90% eu não preciso daquilo ali. Então, eu fui Não, percebendo que aquilo ali era uma forma muito, era uma coisa muito ruim para mim, sabe? Era muito ruim ser desse jeito. Porque o meu orçamento sempre estava esgotado, que é aquilo que você falou, né, Sara? Então, assim, sim. eu me curei. Hoje eu consigo ir para o shopping, tomo um café, passei e volto numa boa. E isso me fez muito bem, me fez muito bem. Sim, porque a gente não precisa de tudo, né? Então a gente já tem o suficiente. E às vezes a gente vai àquela questão também de ser acumuladoras, né? Então a gente vai comprando Hum, coisas desnecessárias e às vezes se a gente deparar que no nosso guarda-roupa a gente tem roupa com etiqueta. Aí você fala, gente, mas para que eu comprei essa roupa que eu nem vou usar? Sim,
e acaba É não usando. verdade. Então, a gente precisa também gerar recurso renovável também, por que não fazer um brechó, um bazar, sabe? Dessas coisas que vocês não utilizam mais, reunir as amigas, sabe? Vamos fazer um encontro de amigas, vamos fazer um troca-troca, vamos vender o que a gente tem. Isso é economia sustentável também. Então, assim, a moda tem que girar, o dinheiro tem que girar, e a gente pode fazer isso. Então, a gente pode utilizar do que a gente tem e a gente olha, e também é interessante falar disso, porque a gente pode fazer. Tipo assim, uma vez por semana, você vai no seu closet, no seu guarda-roupa, e você verifica o que você está usando e o que não está. Então, isso é interessante. Ah, eu não estou usando, e por que que ele vai continuar aqui? Não vai usar. Então, vende. Entra o dinheiro, e esse dinheiro que entra, você fala, olha, então eu vou deixar numa reserva, esse dinheiro vai ser um dinheiro que eu posso planejar para alguma coisa na minha vida. Então, é isso que a gente precisa, é olhar o que a gente tem com essa disciplina, que a gente precisa ser disciplinado, né, com essa organização, e a partir do momento a gente consegue ver como é fácil. A princípio parece difícil, mas depois é fácil, você coloca isso na sua É vida, no seu dia a verdade. dia. Eu acho que é isso, meninas. Quem quiser também conversar um pouquinho, falar das suas experiências, que eu acho que também esse é o momento, acho que é a proposta do grupo, é trazer, né, um pouquinho da experiência de cada, A gente poder precisa, a falar. gente, a gente precisa mesmo só do essencial, Sara. O Só, essencial para viver. sim, a gente não precisa de muito, né? Então a gente precisa do essencial. E com sabedoria. É isso que a gente precisa. Alguém mais? Muito bom. Adorei essa aula. Obrigada, Vou Sara. fazer Peça, meninas, não sou nem. Não é bem uma aula, uma A conversa. Ilan ia falar, vou fazer o quê? só gratidão mesmo pela aula, porque algumas coisas eu já melhorei. Eu já melhorei bastante. Eu não sou consumista, assim, de sair comprando, comprando, até porque eu não tenho grana mesmo. Mas eu extrapolo meu orçamento, eu compro mais do que devo, entendeu? Eu compro desnecessário, não faço isso para ir no mercado, mas eu prometo que eu vou melhorar. Vou tentar me lembrar de todas as dicas que a Sara deu aí e vou tentar melhorar o máximo possível. É Tá. isso. Inclusive, Sara, eu Oi. tinha levado essa questão para Ilan, porque eu mexi no meu guarda-roupa e eu fiquei assim apavorada com tanta coisa que eu não usava. E Tá eu vendo? convidei ela para fazermos um bazar. Separei, eu tô com 2 malas e 4 sacolas aqui em casa de mercado, daquelas grandes, que eu Nossa, fiquei vamos assim. E fazer um olha, porque bazar. eu não sou consumista, é porque eu ganho muita coisa. Eu acho que eu tenho o abridor, eu ganho muita coisa, né? Sim. E eu falei para ela, vamos fazer um bazar, porque não tem como deixar essa roupa parada, guardando, ocupando espaço, né? E tanta gente precisando, às vezes, daquela peça, e você guardando, né? Não, não E- pode, né? Então, assim, vende barato, mas você faz um bem, quem está comprando, né? Às vezes não tem condições de ir ao shopping, não tem condições, Então, né, de comprar naquele momento, mas você vende, você está renovando tudo, as energias, renovando o seu orçamento, que você tem um dinheiro a mais. Então, isso é importante. Eu acho que a gente tem que parar de ser acumuladoras, né? A gente tem a tendência de acumular e a tendência de comprar aquilo que não precisa. E eu topo de fazer o bazar, viu? Eu topo, eu animo, viu, Tina? Bora, Ó, o meninas, primeiro vamos bazar montar um do bazar. Prospera Mulher, que tal? Já vamos organizar aqui no prédio no Vamos. Sudoeste. Olha, muito bom, muito bom. então, olha, meninas, já que a gente tocou no do bazar, tem lá um espaço também que vocês conhecem, a Rose conhece, do Hélio, né? Lá no clube, né, Rose? Sim, lá no lago, Então, né? eu estou vendo com a esposa dele, com a Nina, que ela também, a gente, assim, mulheres, né, a gente conversa e acaba falando isso também, sobre Sim. acumular coisas, roupas, sapatos, essas coisas. E a gente está propondo também, de repente, a gente faz lá, e a gente faz com o grupo Prospera também. A gente faz um grande Ótimo. encontro de brechós ou de bazar. Sim. Então, assim, a gente vai pensar em algum nome.
Então, eu acredito que cada Maravilha. uma aí, gente, vocês vão juntar aí, eu acho que vai ter malas e malas, viu? Vai, De roupa, de sapato, de vai bolsa. ser maravilhoso. Adorei a ideia do E é bazar. isso, né? E esses encontros também, eles têm um resultado bem positivo, tá? Esses encontros que tá tendo aí de brechós, tá tendo um resultado bem positivo. É renda, né, gente? É uma renda extra. A gente E pode essa, pensar nisso mesmo. essa, cons- e essa conscientização, né, de que você guarda as coisas para quê? Para daqui a Exato. 2, 3 anos você olhar ali, aquele negócio está ali dentro, guardado, sem você fazer uso, né? Então, acho que Sim, essa consciência está bem legal hoje em dia. As pessoas estão criando essa consciência aí de reciclar, né? De, sei lá, de passar para frente, de fazer uso a outra pessoa, ser bênção na vida da outra pessoa e vice-versa, né? verdade. Ó, o grupo já animou aí, então, né, Ana? Né, Rose? Com Né, Ilana? Então, a certeza. gente está animadas aí, né? Vamos organizar, então. E organizar Vamos, também podemos. e trazer o resultado, né? De quem conseguiu aí fazer uma lista depois, passa no grupo, né? Que não vai mais ao Sim. supermercado sem lista, a partir de agora. Beleza. Prometo que eu vou Tá. fazer. Vitória, Eu tive lembrei de algumas coisas igual essa do comer antes de ir no supermercado para não voltar com pizza, sorvete, chocolate. Geralmente, quando a pessoa vai alimentada, ela não compra essas coisas, ela consegue se controlar melhor, né? E aí, uma outra diquinha boba, mas que funciona muito, que eu já usei e funciona mesmo. Quando tem algum item assim na loja muito um item assim que chama atenção, igual a Sara falou, uma necessaire ou alguma coisa assim, que, nossa, eu gostei tanto disso e dá aquela sensação boa, você pode pegar e continuar andando pela loja e olhando outras coisas com ele na mão. Você fica ali 10, 20 minutos com o item na mão e aquilo dá uma sensação boa por si só. E depois de 10 minutos você já se acostumou com ele, você já não tá mais com aquele tão assim, nossa, que maravilhoso. Não, você já curtiu ele por 10 minutos, você põe de volta de onde você pegou e vai tomar o seu café. Bem plena. Boa, Ana Vitória. Essa, É, quer ver essa uma foi dica gostei. Acho legal que divertida. também? Que é, funciona com a roupa também, né? Quando vai, é, prova um monte de isso, roupa, mas não leva. Vou provar só para me eu ia divertir, falar mas não isso, vou Ana. levar. Ana, eu já fiz muito isso, tipo assim, entrar no provador, pegar aquela roupa que eu estava querendo na loja, aí eu entrava no provador, ficava lá, vestia a roupa, tirava foto, postava foto, tava linda, aí depois devolvo para o cabide, devolvo para parar, aí eu não vou levar. Então, isso também faz bem. Às vezes a gente tem que fazer esse exercício que é bem legal também, né? De Uma outra demonstrar que coisa, você quer aquela coisa, ficou com ele, mas você também não leva. uma outra coisa interessante que eu comecei a fazer é o seguinte: eu vou lá, provo a roupa, achei legal e tal, falo, mas eu não vou comprar hoje. Vou para casa, penso. No dia seguinte, eu vou de novo pensar, puxa, quando é que eu vou usar essa roupa e tal? Se eu realmente ver que ela tem uma finalidade que eu preciso, aí eu volto na loja e compro. Se não, mas já Isso aconteceu mesmo. muitas vezes, de 1 ou 2 dias depois eu falar, olha, ainda bem que eu não comprei. Mas também já aconteceu de eu voltar na loja, não, vou comprar porque realmente eu gostei, ficou bacana e tal, preciso, vou usar Sim, naquele evento. Então a gente tem que fazer isso. Pensar. tem. Até Muito. quero comentar uma historinha aqui. Conta. Fecha aqui, amigo, teu. É interessante que uma pessoa contratou uma diarista nova para trabalhar na casa. E aí era um rapaz, e ele perguntou para ela qual é o preço da sua diária para limpar a casa. E ela disse para ele: é com penso ou sem penso? E ele falou: como assim, com penso ou sem penso? E ela disse: se for sem penso, ou seja, eu chego na sua casa, o senhor já fez uma lista, limpar a área de serviço, lavar os banheiros, arrumar a estante, tirar o pó, lavar a calçada. É sem penso, eu não preciso pensar. O senhor já pensou e eu só vou executar. É um preço. Se eu Sim. tiver que chegar na sua casa
e pensar o que que eu vou limpar, qual é a prioridade, é compenso. Eu vou gastar tempo pensando. Então, é mais caro, é 130. Se for sem penso, é R$ 100. Então, é uma historinha boba, mas quando a gente pensa nisso, a gente vê que o pensar, ele faz com que a gente traga um nível de consciência para a nossa vida, que faz com que a gente economize. Sim. Então, se eu penso antes de ir no supermercado, o que que eu vou comprar, eu não vou trazer um monte de coisas que eu não preciso. Se eu penso na hora de utilizar os produtos em casa, a hora de despejar o sabão, aquilo que eu vou utilizar na limpeza, eu vou fazer com mais ordem, com mais economia. Se eu penso na hora de, vou lavar toda essa roupa, vou lavar tudo, boto tudo aqui para. Não, isso aqui eu usei só um pouquinho, dá para usar mais uma vez? Então a gente precisa começar a utilizar o pensar para tudo que a gente vai fazer, principalmente tudo que envolve dinheiro, porque realmente o dinheiro ele tem muito mais valor. Você vai ver que ele tem mais valor quando você faz isso. Você vai começar a ver que vai sobrar dinheiro. Onde antes faltava, você vai começar a sobrar. Você também vai começar a perceber aonde está indo o seu dinheiro. Quer dizer, se eu pego o meu extrato do banco e eu olho farmácia, 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 nossa, eu fui 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes na farmácia, peraí. O que que eu estou fazendo tanto na farmácia? Que necessidade é essa? Então, começar a cuidar. Tem muito loja de bijuteria, loja de bijuteria. Quer dizer, será que eu preciso mesmo? Então, você tem que saber onde vai o seu dinheiro. Isso é uma coisa importante para a gente começar a fazer. E é a partir dessas pequenas análises, deste compenso, né? Ou seja, pensando e utilizando o nosso nível de consciência, que a gente vai começar a fazer reformas nas finanças. E aí sim a gente vai poder dizer que a gente tem uma educação financeira. E com certeza, no fim do ano, dá para ir lá para Balneário Camboriú, passear, se divertir na praia. Com a caixinha, vamos começar a Maravilha, fazer uma caixinha que a gente vai fazer um presencial em Balneário Camboriú. Estão todas convidadas. olha que maravilha. É isso mesmo. Gostei dessa historinha, viu? Com penso e sem penso. Gostei, faz sentido mesmo, sabe? E tudo isso faz sentido, porque isso é planejamento estratégico, né? Então a gente usa do planejamento estratégico, né? A partir do momento que eu estou usando, pensando para organizar, para executar um serviço, é um planejamento estratégico. Quando alguém já fez tudo pronto para você, você não precisa, é só executar. E o planejamento estratégico é a nossa vida em tudo. Hoje mesmo, falando em planejamento estratégico, eu fiz uma pergunta no trabalho. E eu cuido do portal da transparência. E aí eu perguntei na área de governança para o meu superior. Eu falei, tá, aonde que está o planejamento estratégico? Aí ele virou para mim e falou assim, mas a gente não tem planejamento estratégico aqui. Aí eu falei, como? Como? Porque eu preciso? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas ações? Quais são as minhas atividades? Qual o meu orçamento que eu tenho disponibilizado para fazer tudo o que eu tenho que fazer no meu trabalho, para executar? Né? Então, eu preciso ter um planejamento estratégico. Não, mas a gente tem um plano de trabalho. Pode ser? Falei, tá, pode, mas não é igual ao planejamento estratégico. Né? São coisas diferentes. Então, para a gente lidar com essas questões, a gente vê que também a gente tem essa dificuldade no nosso trabalho de organizar as nossas contas orçamentárias, né? Então, o governo tem que organizar, o governo tem que ter planejamento, o governo tem gasto, o governo tem finanças, o governo precisa de pessoas que sabem administrar. E quando você pega um chefe e que você olha para ele e você fala assim, meu Deus, eu fico pensando, o que que essa pessoa está fazendo lá? Enfim. Aí você fala, não, tudo bem, né? Ele é seu superior, tudo bem, eu vou organizar aqui e depois eu te apresento, chefe. Tem que ser assim. A gente tem que ser estratégico em tudo na vida. Mas trazendo um pouquinho, né, que tem um resultado também, que é o financeiro, que é o orçamento. E aí, muitas vezes, o governo chega no final do ano, ele não faz o plano anual dele, e o que ele chega no final do ano? Ele não tem como pagar, porque ele gastou mais do que ele previa. Tá vendo? É isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa conversa.
né? Eu fico um pouco nervosa, né, meninas? Que tem quem que não fica nervosa, né? Imagina, Mas foi depois a gente vai maravilhoso. relaxando, Muito bom, né? queridas. Eu agradeço a Sara pelo teu desprendimento, teu conhecimento em nos ajudar nessa noite. Foi maravilhoso. Tenho certeza que muitas mulheres, quando assistirem depois essa aula, né? Foi uma aula maravilhosa, simples, objetiva. Vão também repensar um pouco mais os seus gastos, as suas despesas. E, de fato, quando nós temos essa visão do conhecimento, eu falo que o conhecimento traz a verdade. E na Bíblia diz: a verdade te libertará. Nada melhor do que você ter conhecimento, você olhar para as coisas e ter consciência do que está fazendo, gerenciar, organizar, e tudo isso, infelizmente, não vem de casa, porque às vezes, de infância e tal, às vezes você não tem em casa uma gestora, uma mãe ou uma pessoa que cuide, que é cuidadosa, porque ela também não aprendeu. Mas eu tenho certeza que daqui para frente, todas nós que estamos aqui e que vamos compartilhar com outras pessoas de casa, com filhos e tudo, a gente vai ter um nível de consciência diferente na hora de investir o dinheiro, né? Eu falo de gerir o dinheiro, porque eu falo que quem ganha dinheiro é criança. Adultos provêm, adultos promovem o dinheiro. Então, que Fazem. nós possamos todas ter esse nível de consciência, mas principalmente também pedir a Deus: Deus, me ajuda a ser uma mulher segundo o teu coração, aquela mulher sábia de Provérbios 31, que é uma boa administradora do lar, que é uma cuidadosa gestora de recursos, e que nós possamos a cada dia prosperar, porque dessa forma também, economizando, a gente prospera. Então, gratidão a Verdade. todas. Gostaria de deixar o espaço. Alguém gostaria de fazer mais um comentário? Senão, nós vamos encerrar a nossa noite. Então, é isso, queridas. Muito obrigada. Que todas tenhamos uma noite abençoada e feliz e que estejamos juntas na próxima semana.